Boa tarde, estamos hoje aqui para fazer a apresentação do novo livro do José Martinho Gaspar, desta vez dedicado à história de Portugal. É um almanaque, é o almanaque da história de Portugal, e eu vou começar por explicar mesmo o que é um almanaque. Portanto, o almanaque é uma publicação que pretende reunir num calendário anual as principais datas ou as datas das principais efemérides. Os almanaques entraram um pouco na moda no século XIX, principalmente os almanaques de história, como um instrumento de divulgação de conhecimento virados para um público mais ou menos geral, burguês, citadino, mas também para outro tipo de públicos, alguns deles de camadas sociais muito diferenciadas ou até com ideais políticos muito próprios e religiosos ou outras especificidades. O almanaque de história que nós estamos hoje aqui a apresentar encaixa nessa definição, pois referencia as principais datas da história de Portugal, desta nossa história coletiva enquanto povo, mas também se afasta um pouco, porque não é um calendário do que se passou num ano, mas é usando os dias de um ano e os meses de um ano, aproveitar para marcar neles as principais datas históricas que o autor decidiu assinalar. São quase 9 séculos de datas. E 9 séculos de datas é muita data, mas mesmo muita. E não deve ter sido uma tarefa nada fácil fazer isto. É aqui que entra claramente a visão do autor e a escolha do autor e um pouco a subjetividade do autor. Porque não era possível meter aqui 9 séculos de datas, ele teve que dar realce a umas e ignorar outras. Por isso temos que aceitar sempre que isto é a visão deste autor, que se fosse feito, se calhar, por outra pessoa, daria relevo a outras datas. Este almanaque é, no entanto, bem mais do que um simples registro de datas, porque elas servem de mote a histórias. As histórias que estão ligadas a essas datas e que o autor nos conta e que vão abrir caminho para conhecermos um pouco melhor a nossa história de Portugal. Neste livro, diz o autor, dão-se notícias do passado. Eu digo que dão-se notícias de um passado longínquo, mas dão-se notícias de um passado que foi, em termos de história, ontem. Coisas que aconteceram, de facto, há muito pouco tempo. Contam-se episódios, contam-se curiosidades, desperta-nos a vontade de ler mais, desperta-nos a vontade de, a propósito desses episódios, se calhar, ir saber mais. E que bom que é quando um livro nos desperta a curiosidade para querermos saber mais. Eu acho que é um pouco o que este livro faz. Mais do que registar efemérides, o Zé Martinho conta-nos um pouco a nossa história, os acontecimentos dessa história, junta-lhes muitas vezes imagens, mapas, ao fim e ao cabo contextualizando-os no tempo e no espaço, e é um pouco isso que a maior parte dos livros devem fazer, os livros de história devem fazer. A história não vive sem ser contextualizada num tempo e num espaço, e o Zé faz isso muito bem. Como eu disse, usa os dias e os meses do ano para referenciar datas. Eu, por exemplo, resolvi abrir aqui no mês de novembro, que é o mês em que nós estamos, e chamar a atenção, por exemplo, uma coisa que ele faz. Portanto, não há um único acontecimento num único dia. Muitas vezes há dias em que ele dá relevo a vários acontecimentos. E, por exemplo, aqui, deixa-me só procurar, que já me perdi. Vários acontecimentos num só dia. Temos aqui, por exemplo, a referência ao mês de maio, e que, por exemplo, no dia 7 de maio, não vou aqui ao novembro, já lá vamos ao novembro, no dia 7 de maio aconteceram coisas tão diferentes como a partida de Afonso Paiva e Pedro da Covilhã na missão de encontrar o Preste João,
Em 1919, nesse mesmo dia, sai um decreto que obriga às 8 horas de trabalho, porque foi uma conquista e de que forma. E em 1940, por exemplo, Portugal e a Santa Sé assinam a Concordata e o Acordo Missionário. Ou, por exemplo, aqui um outro dia que eu achei interessante, no dia 22 de maio, iniciam-se as conferências do Casino em Lisboa, organizadas pelo Cenáculo, em 1871. Em 1911, decreta-se a reforma do sistema monetário português, mas, por exemplo, em 1998, abre a Expo 98, uma exposição de que todos nós nos lembramos e que, em termos históricos, foi ontem. Não aconteceu assim há tanto tempo. É isso que eu acho interessante neste colocar de datas que apontam para coisas tão diferentes. Uma outra característica que este livro tem, e que eu achei, portanto, que é isso que, ao fim e ao cabo, dá graça ao livro, são as secções que ele colocou em cada mês. Em cada mês há várias secções que nos despertam curiosidades para, por exemplo, pequenas histórias sobre a figura do mês. Ele elege uma pessoa para ser a figura do mês, que não tem lá, porque isto é um almanaque de história, não tem que ser um rei, não tem que ser um herói. É, por exemplo, um vulto da poesia portuguesa, como a Sofia de Melbrenner, ou um vulto da música portuguesa, como o Zeca Afonso, que, por exemplo, convive bem no mês de agosto, numa página, uma biografia do Zeca Afonso, uma curta biografia do Zeca Afonso, na página seguinte, uma batalha, a Batalha de Aljubarrota. São coisas tão díspares, mas que ele consegue tocar esta história, consegue tocar aspectos muito diferentes daquilo que é, ao fim e ao cabo, a história coletiva deste povo. Fala-nos, por exemplo, de coisas estranhas, como uma guerra fantástica que acabou antes de ter começado. Ou por exemplo, fala-nos do combate entre um rinoceronte e um elefante, bandado organizado pelo rei Dom Manuel I, que vocês querem com certeza saber quem ganhou, mas isso é melhor lerem o livro para saber. Dedica também algumas partes deste almanaque a uma rubrica que eu acho muito interessante, que é a rubrica dos fracos não reza a história. Esses fracos, que aqui aparecem com um não cortado, não são fracos muitas vezes, são pessoas bem importantes que, porque não conseguiram atingir um determinado objetivo, podem aparecer aqui referenciados. Eu estou-me a lembrar de ter lido sobre o general Humberto Delgado, o general sem medo, que de facto não consegue ganhar as eleições, mas que ousou desafiar Salazar. São histórias deste tipo que preenchem este livro e que nos despertam, como eu há pouco dizia, as curiosidades. E que eu acho que lhe devem ter dado um certo gozo fazer e escolher para pôr no livro estas curiosidades, estas pequenas histórias dentro da história, que são, ao fim e ao cabo, muitas vezes aquilo que as pessoas gostam de saber e que procuram saber. É um almanaque, é verdade, mas é, acima de tudo, contar a história de Portugal de uma forma muito simples, muito despretensiosa, digamos assim, mas nem por isso menos aliciante. São estas pequenas histórias dentro da história que despertam a nossa curiosidade e que nos fazem ler rapidamente o livro. Eu gostei imenso do livro, digo. Ao princípio estranhei, quando ele me pediu para dar uma vista de olhos, estranhei, mas depois aconteceu-me isso, apeteceu-me ler um bocadinho mais e mais um bocadinho e mais um bocadinho, e achei que é um livro muito apropriado, por exemplo, para pessoas que gostam de história, mas que não gostam de ler grandes calhamaços, maçudos, com muitas folhas, muitas letras sobre história. É fácil ficar a saber a história de Portugal, ou pelo menos os principais acontecimentos da história de Portugal, neste livro. E por fim, também achei aqui uma coisa interessante, que é, ele tem muitas páginas, portanto, com muitas datas, mas muitas datas em que tem espacinhos abertos, em que ele não encontrou o que cá colocar. E isso lança-nos às vezes um desafio interessante, que é nós próprios acharmos, e porque isto é a nossa visão subjetiva, tal como é a dele, nós próprios encontrarmos aqui
outros factos da história de Portugal que consigamos preencher estes espacinhos que nos foram deixados em branco. De certeza que não foi a ideia dele, mas foi a minha. Quando olhei para isto e pensei assim, tanto espacinho em branco, olha, porque não procurar outros acontecimentos da nossa história e colocá-los aqui? Que se calhar para ele não eram suficientemente importantes para colocar e que se calhar para outro autor podem ser e que nós podemos ir, porque a história faz-se todos os dias, que nós podemos ir sempre preenchendo. Eu gostei muito, parabéns, Zé. Obrigado. Eu agradeço à Isabel ter feito esta apresentação. Ninguém melhor do que ela faria esta apresentação, sobretudo por ser uma conhecedora da história de Portugal e também alguém que é uma apaixonada pela história de Portugal e sobretudo pelo ensino da história e da história de Portugal em particular. Em relação a este último aspecto que a minha colega Isabel Borda d'Água referiu, há de facto não me ocorreu, ao deixar esses espaços em aberto, não me ocorreu esta possibilidade das pessoas os preencherem, de facto, assumo. Mas não és a primeira pessoa que fala disso, ou seja, temos outras pessoas que me disseram assim, se calhar era interessante nós procurarmos outras coisas que pudéssemos colocar aqui. Até se calhar outras coisas da nossa vida, ou até locais que pudessem aqui caber. E muito recentemente faleceu uma figura da história de Portugal, do Portugal contemporâneo, que foi o Gonçalo Ribeiro Teles, e eu, quando da notícia, pensei assim, será que eu o coloquei lá? E então vou à procura, quando é que ele nasceu, pelo menos naquela parte em que há referência ao nascimento das personalidades. E não estava cá. Eu pensei assim, olha lá, mais um que escapou. Mas o livro tem assumidamente essa característica, ou seja, quem quer abarcar 9 séculos, naturalmente que é inevitável que estas coisas aconteçam. E por outro lado, houve também, aqui quando se fez esta seleção, isto foi um trabalho que deu bastante trabalho, um trabalho de sapa em determinada altura, foi um trabalho que foi necessário de facto selecionar. Às vezes, e quando falamos de muitas e muitas datas, as datas acabam por estar erradas em muitos sítios e houve a preocupação de encontrar aquela que era, pelo menos, eu suponho, a data que estivesse correta e nesse sentido foi preciso ver várias fontes. Mas eu começo ou continuo por dizer que, para além da Isabel, agradeço à Biblioteca Municipal António Boto, onde nós estamos, que é neste momento uma casa semi-aberta, ou seja, fruto das obras que estão a decorrer aqui no Convento de São Domingos e também de algumas contingências da própria pandemia, não está aberta, mas é uma casa que continua a dar acessibilidade aos livros e as pessoas continuam a poder requisitá-los e podem vir buscá-los aqui à recepção e podem vir devolvê-los à recepção, quer o material livre, quer não livre. E depois há o Manuel Fonseca, que é o editor da Guerra e Paz. Isto foi uma ideia que acabou por resultar quando eu, há um ano e aproximadamente, soube que tinha vencido o prémio literário de ficção do Lions de Portugal. Acabei por entrar em contacto com a Guerra e Paz, eles acharam muito interesse em publicar o romance, que é o Vidas por Fios, que entretanto saiu em fevereiro, e durante esse percurso de preparação do romance, o Manuel Fonseca, que é um homem de longa luta pelo livro e pelo livro em português, sugeriu-me que, como trabalha na área da história, não quer tentar fazer um almanaque, e nós estamos a fazer vários almanaques, temos uma coleção de almanaques, e eu, ok, posso tentar. Sem saber muito bem o que é que ia fazer, ele também me deu inteira liberdade para aquilo que eu podia fazer. Neste caso, queria um almanaque da história de Portugal. Eles têm o almanaque português, um almanaque do Natal, têm um almanaque da língua portuguesa, mais recente, e, entretanto, deu-me esta abertura. Depois, acabou por acontecer esta transformação desde fevereiro, que foi nós ficarmos confinados, e eu aí acabei por ter mais algum tempo, ou pelo menos como estava mais tempo em casa, para ir fazendo este trabalho. Cheguei a ter dúvidas e a perguntar ao Manuel Fonseca se ele realmente estava interessado em que fizéssemos o livro. Ele disse, claro, nós não podemos parar e temos que continuar a fazê-lo, e a Guerra e Paz tem feito esse trabalho e tem continuado a fazê-lo, e então foi até julho, agosto, eu estava de férias ainda em agosto e andei durante a noite a fazer a revisão de provas, e foi um trabalho duro, um bocadinho difícil,
depois em termos de verificação de provas também muito trabalhoso, porque existem muitos pormenores, muitas coisas, porque isto tem estas tabelas dos meses, por exemplo, e as coisas ficam desformatadas, estes aspectos todos, acabou por ser um livro que deu bastante trabalho. Depois era dizer que é apenas estarmos aqui, apenas os dois, na Biblioteca Municipal. Era muito bom que estivéssemos aqui com o público e que estivesse aqui a assistir à apresentação do livro. Ainda assim, nós encontramos aqui uma estratégia, encontramos aqui um estratagema, no sentido das pessoas poderem receber o livro nas suas casas pelo mesmo custo, que são 12 euros, e sem sermos e mantermos-nos amigos do ambiente. Ou seja, temos uma empresa que é a Recadex, que faz entregas através de bicicletas elétricas, e basta pedirem-me a mim para o e-mail almanac.jmg.gmail.com e podem então receber durante este fim de semana o livro nas vossas casas, e quando mandarem um e-mail dão naturalmente o nome, a morada e indicação se, por exemplo, pretendem autógrafo ou não pretendem, ou para quem é que pretendem. Depois referir ainda que, de facto, esta é uma apresentação, é uma publicação que acaba por ter uma leitura da história de Portugal um bocadinho light, um bocadinho superficial, é verdade, mas não deixando, sobretudo, de querer ser rigorosa e, por outro lado, de trazer para o livro e, sobretudo, para aquilo que se desenvolve um pouco mais, aspectos que são mais curiosos. E pareceu-me a mim que, se calhar, este tipo de livros, que é para o público em geral, porque é um livro essencialmente de divulgação, era uma forma de até aquelas pessoas que passaram pela escola e que passaram pela história e que chegam ao fim do percurso na história e dizem assim: foi uma disciplina que eu nunca achei grande piada. Mas que depois nós sabemos que, quando se tornam adultos, acabam por dizer assim: eu não gostava nada de história quando estava na escola, mas agora acho piada a muitas coisas, há coisas que eu realmente sou curioso e procuro e faço. E então houve esta tentativa também de atrair estas pessoas. Isto é bastante diferente da generalidade das coisas que eu publiquei até agora, algumas de ficção, outras de história local, por exemplo. Nisso é relativamente diferente. Pronto, e depois, quando o Manuel Fonseca me fez o desafio, eu acabei por ter muitas ideias, ocorreram muitas coisas. Às vezes os almanaques têm essa particularidade de ser muitas coisinhas, muitos pormenores, dispersam-se um bocado e a atenção das pessoas perde-se um bocadinho, mas eu pensei que talvez neste caso, e acabei por optar por essa forma de apresentação e de estruturação, que foi pensar que se calhar faz sentido que por cada mês, faria sentido fazer entradas pelos meses naturalmente. Uma pensei mais para os acontecimentos, depois outra tabela do mês para as personalidades e para o nascimento das personalidades, mas sobretudo pensar que depois aquelas secções temáticas faria sentido mantê-las para haver uma estrutura homogénea e para as pessoas poderem procurar depois no mês seguinte o que é que havia exatamente sobre o mesmo tema. E daí que isto tenha levado algum tempo, mas na realidade eu fiz este trabalho sempre com inteira liberdade. A editora deu-me toda, apesar de ter sido uma encomenda, entre aspas, acabou por me dar toda a liberdade para fazer este trabalho e acabou por estar cá fora no mês de outubro e temos este lançamento possível nesta altura. Pronto, basicamente aquilo que é verdade, a professora Isabel já falou da estrutura do livro, tem então essas para além de ter uma pequena introdução, que procura ser esta ideia de que isto é uma espécie de um repórter da história, ou seja, desta contextualização no tempo e no espaço, e quando nós, sobre uma coisa qualquer que nos contam, nós perguntamos lá, onde é que isso foi, ou quando é que isso aconteceu, e depois há noutros casos em que se aprofunda um bocadinho mais e em que se procura explicar um como e um porquê, porque é que as coisas aconteceram, como é que aconteceram nesta ou naquela fase. E é nesse sentido em que acaba por ser. E depois tem aquelas secções que a professora Isabel já referiu. Naturalmente, quando nós falamos numa secção como nunca mais fomos os mesmos, é verdade que depois também escolhi cada uma destas secções, para cada uma destas secções,
um acontecimento ou uma personalidade mensal, às vezes para o mesmo mês apareciam-me 2 ou 3, estas que haviam aqui e eram todas ótimas. Mas a opção era colocar uma por mês e então vamos ter que escolher uma por mês. E eu pensei, por exemplo, no caso destas Nunca Mais Fomos os Mesmos, de momentos, figuras, acontecimentos que foram de facto marcantes. Fizeram com que, olhando por exemplo aos primeiros 3 meses, tenho aqui a morte do Cardeal Rei, do Cardeal Dom Henrique em 1580, que fruto daquelas transformações todas que estavam a acontecer e da Batalha de Alcácer Quibir, acabou por deixar Portugal numa situação de monarquia dual ou de União Ibérica e que causou uma grande transformação em Portugal e depois da própria dinastia. Ou, por exemplo, no regicídio, que acaba por levar à República. Portanto, ou, por exemplo, coisas mais recentes, e a professora Isabel falava exatamente disso, que é o início das emissões da televisão, por exemplo. Ou seja, não é uma coisa que nós muitas vezes peguemos em termos de história, mas realmente a Caixa que mudou o mundo. Ou a abertura do centro comercial. Não? Exatamente, ou a abertura do centro comercial. Toca temas completamente das Amoreiras, não é? Que altera completamente a sociabilidade, a própria atividade comercial, os hábitos e os costumes que as pessoas tinham nesta altura, são alterados completamente. E depois, pronto, as figuras, as batalhas, os acordes, a cultura e a sociedade, porque é um aspecto que me parece que é importante que nós relevemos também em termos históricos, ou seja, a história não é só dos acontecimentos, existem aspectos de natureza cultural, de natureza social, que foram de facto marcantes no tempo. Depois quis dar aqui, num ou noutro caso, não foi possível fazê-lo mais, e também isto é uma história de Portugal para Portugal, e não é para a nossa região apenas, mas dei também aqui um toque ou outro mais local, em fruto daquilo da região onde eu vivo e onde nós estamos, que foi, por exemplo, colocar aqui a personalidade, que é uma personalidade nacional da Maria de Lourdes Pintacilgo, por exemplo, ou colocar aqui uma curiosidade, um facto curioso, do Dom João, Marquês de Montemor, que em determinada altura acabou por ser morto aqui em efígie, ou seja, é morto aqui em estátua em Abrantes. Achei uma graça a isso. Ele acabou por ser condenado à morte, mas depois fugiu e, entretanto... Não se apanha o homem, apanha-se a estátua. Apanhou-se a estátua e fez-se aqui uma execução de uma estátua em Abrantes. Pronto, e há esta curiosidade. Depois há, de facto, aquilo que a professora Isabel diz, que é dos tais fracos que não reza a história, mas que são momentos marcantes e figuras marcantes da história de Portugal e que, por um motivo ou por outro, tendo tido e revelando alguma fraqueza, acabaram por ser marcantes e são ainda hoje marcantes. E eu posso dar alguns exemplos, a professora Isabel já falou no Humberto Delgado, mas do Corpo Expedicionário Português na Flandres. Nós, há 100 anos, ou há pouco mais de 100 anos, tivemos os nossos soldados na Flandres. Não foram propriamente uns vitoriosos, nem foi um momento de que nós nos possamos orgulhar especialmente, mas está muito na memória das pessoas que ainda são vivas, e de facto foi um esforço de guerra brutal na altura, na Primeira República em Portugal. Para o pequeno país que nós éramos. Ou então o próprio levantamento das Caldas como um momento que é uma derrota, ok, é uma derrota porque são obrigados a voltar aos quartéis, mas é um pontapé de saída para aquilo que vai acontecer no mês seguinte. Ou então o Aristides de Sousa Mendes, esta figura também maior da história de Portugal, alguém que morre na desgraça e na ruína, mas que acaba por ser uma figura que é o Schindler português, que salva tanta gente durante a Segunda Guerra Mundial. Portanto, são estes aspectos que eu também aqui acabei por valorizar. Depois há aqui uma coisa que ainda tentei fazer, não foi... que é colocar algumas expressões idiomáticas, colocar algumas palavras que são curiosas e que nós usamos às vezes até com um certo sentido figurado. Eu achei uma graça, a Maria vai com as outras. Em relação à história, à meia tigela, ou, por exemplo, à questão do ficar a ver navios, ou do res vesca bodorica, ou estas expressões que são curiosas, e explica-se um bocadinho da origem das palavras, das palavras ou das expressões, como é que elas chegaram até aos nossos dias, de onde é que elas vieram. Depois há naturalmente esse lado que a minha colega Isabel Borda d'Água dizia, que é há aqui um lado meu, é verdade, muito provavelmente, ou seja, eu tenho sempre trabalhado muito mais ao nível da história contemporânea e se calhar por isso mesmo, e também porque depois, em termos de história contemporânea, a objetividade e a certeza de que as datas foram aquelas é maior e acabo por ter também, eventualmente, mais elementos desde o século XVIII, XIX até à atualidade do que acaba por acontecer
em relação aos séculos anteriores. Mas creio que se procurou um equilíbrio e que foi possível encontrar exatamente esse equilíbrio. Pronto, aquilo que fica é a sugestão para que leiam o livro. Este ou outros quaisquer livros, não é por ser este particularmente, este pode ser uma boa opção para uma prenda de Natal, e que quem tiver curiosidade em recebê-lo, e recebê-lo de uma forma sem pegada ecológica ou com uma pegada ambiental zero, que o faça, que envie então o e-mail para o almanac.jmg@gmail.com e que possa encomendar então este meu livro. Agradeço a vossa atenção, a vossa disponibilidade e particularmente da Isabel por me ter acompanhado nesta apresentação. Obrigadíssimo. Foi um prazer. Boa tarde.